de Israel, né? O conflito em Israel, a gente já vê as últimas 10 horas, né? Principalmente o que aconteceu durante a noite até o momento de agora, sobre a luta lá na faixa de Gaza, né? A guerra entre Israel e o povo de Hamas, né? Aqui a gente vê que o Israel aqui, o foco está em remover os líderes de Hamas da faixa de Gaza, né? Israel afirma, né? Esse é o foco. A gente tem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reunindo com o secretário-maior dos Estados Unidos, né, Antony Blinken, e agradecendo o apoio dele, né? A gente vai ver aqui mais tarde, teve uma entrevista com ambos os lados, né? Tanto o secretário dos Estados Unidos como o Benjamin Netanyahu. Que israelense informa que 222 israelenses, né, no caso soldados, 222 foram mortos e 97 sequestrados, né? Então, dentro deles aqui, não sei se vou encontrar aqui mais tarde, mas também fala sobre israelenses aqui dentre os que foram mortos, foram decapitados também, né? Complicada. Vê aqui o ministro de Relações Exteriores egípcio, né, comentando sobre a Gaza ali, né? Em Gaza há limites, falando que há limites para qualquer ação, tentando minimizar os ataques, né? A gente vê que ataque aqui continua forte em Gaza, né? A gente tem uma quantidade bem alta de ataque, ó, concentrado em uma região. E esse ataque aqui atingiu aqui a vizinhança da mesquita de Al-Badal, foi o alvo, né, de Deir al-Balah em Gaza, né? Então a gente vê que eles focaram uma região perto de uma mesquita, né? A gente vê também que é uma região muito densamente povoada, que são prédios, né? São prédios e mais prédios aqui, como você pode ver. A foto da explosão, né, em questão, ó, do ataque aéreo. Você pode ver ela mais aberta aqui, né? Elon Musk rotulou e removeu, né, diversas postagens do ataque Hamas, né, o CEO informou, né, tá sendo divulgado. Tinha falado aqui no vídeo passado que se você quisesse encontrar no Twitter ataque, pessoa sendo morta, queimada, viva, você só pesquisava lá Hamas massacre. Você encontraria dezenas, se não centenas de vídeos e gravações lá no Twitter, né? Então o Twitter aqui informou que removeu dezenas de milhares de postagens do ataque de Hamas. Então isso foi uma remoção tarde, né? Então demorou, né? A gente vê que teve muita propagação, né? Se eu não me engano ainda tem muito no Instagram. Não sei se eles já removeram no Instagram, mas no X aqui, o antigo Twitter, eles removeram agora. Uma casa aqui perto de Rafah, né, na saída para o Egito, foi bombardeada, né? A rua Saddam Hussein aqui, né? Olha o nome da rua, Saddam Hussein é o nome da rua. Em Al-Jenina, né, de Rafah, foi atacada. Fontes locais, né, diz que tem novo bombardeio na zona segura ali, né? Que deveria ser uma zona de segurança ali na região da faixa de Gaza, né? Então provavelmente algum escritório ali, região das Nações Unidas. A gente vê que tem hospital aqui, ó. Tem clínica aqui, mais hospitais. Bem perto dos hospitais tem uma mesquita, uma livraria. A gente vê que o Google Maps aqui, né, mostra certinho que tem lá em Gaza, né? A gente vê que continuam ataques aéreos a mesquitas, né? Um ataque aéreo à mesquita e morte, no caso, foi confirmado morte aqui, né? Opa. Vê que o ataque aéreo foi ali na zona de Gaza, né? Então a gente terá que observar, né, o que aconteceu ali, né? Aqui. Foi 2 ataques em sequência ali na mesquita, né?
Duas meninas da família de Al-Fahad ficaram feridas no bombardeio de artilharia de leste da cidade de Al-Parna. Então a gente vê que aqui em Gaza são várias cidades, né? Então tem uma cidadezinha aqui, só que de tão densamente povoado que é a região, parece que é uma cidade, né? É só uma super... eu ia falar megalópole, né? Uma super cidade, né? É um centro ali. E tão densamente povoado que é a região, a gente não sabe onde que é o início e fim de cada cidade, né? A gente começa aqui, só que ainda tem um monte de casas, entendeu? Mesmo aqui sendo praticamente para ser tipo uma área rural aqui de Gaza, né? A gente vê que tem alguns campos aqui que eles também fazem alguns tipos de plantação, né? A gente vê o bombardeio nas imagens sobre o bombardeio do distrito de Gaza, né? Israel destruiu de inteligência ali, né? Torre de inteligência aparentemente do Hamas, né? Mais um ataque israelense com explosivos aqui, né? Deve ter sido pelo menos 1 tonelada, como você pode ver, é realmente muito forte, né? Muito forte. Ataque israelense no Zeirat. Mais outro ataque em Rafah, né? No sul ali, para a saída para o Egito. A gente vê que Israel está atacando muito, muito mesmo, né? Se você abrir aqui o mapa, os pontinhos azuis aqui são ataques aéreos normalmente. Tá? Olha a quantidade de ataque aéreo que teve. Bombardeiro. Muitos ataques. Os vermelhos normalmente é morto, troca de tiro. A gente vai ver que encontraram mais forças em assentamento, então ainda tinha mais pessoas escondidas, né, dentro do território israelense. Não tinha encontrado todos ainda, então pode ser que tenha ainda mais extremistas do Hamas dentro do território, né? Ontem eu também tinha passado para avisar que eles já tinham encontrado, dessa vez eles encontraram mais uma vez. Então, para quem está na região tem que tomar cuidado, quem está perto de Gaza aqui, que pode ser que tenha sob o controle deles, né? Mortos e feridos no bombardeiro, né? Nesse bombardeiro aqui que a gente está vendo a imagem, né? Na casa em construção, na área do novo mercado no Zeirat. E morreu pessoas lá, né? Aqui em Rafah, 3 mortos, incluindo uma criança, durante um bombardeiro israelita, né? Que teve ali um edifício do Ministério do Desenvolvimento Social de Rafah, a sua ali na faixa de Gaza, né? É bem perto de hospitais aqui, perto de mesquitas aqui também, ó, se você olhar. Vê aqui a Organização Mundial da Saúde, né? Dando documentação de 51 ataques à instalação de saúde em territórios palestinos desde sábado. Então, 51 dos territórios ali foram atacados pelos israelenses, né? Então, várias clínicas de saúde que você pode ver que tem muitas aqui em Gaza, né? Ó, 1, 2, tem uma centena que, se você olhar, cada esquina basicamente tem um acervo de saúde, né? Porque a gente sabe que a região recebe muito bombardeiro, muito tiro, né? A Organização Mundial da Saúde apela ao fim imediato da violência no território palestino, protegendo civis e a proporcionalidade cuidados de saúde. A mídia palestina mostra caminhoneiras israelenses bombardeadas na costa de Gaza com mísseis, né? Então, o que deu a entender aqui, eles pegaram uma caminhonete, né, tipo como o Estado Islâmico fazia, né, tendo mísseis na sua caçamba, e bombardearam ali a região da costa de Gaza. Então, ataques aéreos massivos ao longo do norte da faixa de Gaza, aqui a gente vê que teve também ataques aqui ao norte da faixa de Gaza. Aqui já mudou, né, um pouco, já saiu da faixa de Gaza. A gente vai ver que tá no norte, perto do Líbano não, perto de Jerusalém.
míssil caiu ali na cidade, fora da cidade de Beit Shemesh. Não há relatos de feridos, né? A gente sabe que o Iron Dome ele só funciona quando não vai atingir em área populosa, né? Então, quando não vai atingir em área populosa, ele deixa cair. A gente não sabe se esse daqui foi o caso, ou como que ele caiu perto de uma região industrial, né? Então, o que caiu em uma região não tão populosa, será que ele deixou cair de propósito? É uma questão, não é uma pergunta. Cruz Vermelha diz: estamos nos preparando para o pior se Israel invadir Gaza. Se invadir Gaza será muito pior, muito mais mortes de ambos os lados, muito pior. Aqui é uma notícia importantíssima, né? Relatos de sírios de um ataque israelense ao aeroporto internacional de Damasco, né? Defesas aéreas ativas. Foi um ataque bem forte ali na região. Forma mais explosões na área de Alepo. Então, fez ataque em Damasco e depois em Alepo. Depois vai mostrar o motivo que foi atacado, né? Aparentemente tinha um ministro de Relações Exteriores iraniano que estava vindo para o território sírio, né? Então Israel simplesmente foi lá e atacou os aeroportos principais, né? Que iria pousar o integrante ali do governo iraniano, né? Então, para mostrar que se eles pousassem, eles derrubariam, né? Eles atacaram os aeroportos. Mídia autoritária da Síria. As defesas antiaéreas enfrentaram uma agressão de israelenses visando as proximidades do aeroporto internacional de Damasco. O presidente aqui é de alta notícia, o presidente da Arábia, aqui, né, do Emirado dos Árabes, os homólogos turcos discutem por telefone a intensificação dos esforços para abrir uma correspondente, né, correspondentes seguros para garantir a chegada de ajuda humanitária a Gaza. Né. A gente chega aqui e sempre pergunta, né, por quê? Por que será, né? A pessoa sempre fala que Gaza é o maior presídio aqui, né? As pessoas nunca se questionam por que aqui, né, na região daqui de Travessa do Egito é fechada, né? A fronteira é totalmente fechada. E se vocês olharem da fronteira do Egito aqui, é muito vezes pior do que a do Israel, né? Israel, eles construíram um muro, mas logo se conhece tem uma cidade. Aqui eles esvaziaram, fizeram uma zona neutra. Se você tentar atravessar, você é morto, entendeu? É tipo como se fosse o muro de Berlim. É uma coisa que tem que se questionar, né? Por que eles fizeram isso? Ela vive aqui, mistura a notícia do primeiro-ministro, né? Vamos esmagar o Hamas e tratá-los como se fosse ISIS. Aqui tem imagem dos aviões em Damasco, né? Atacando os israelenses sendo atacados. Eu acho que foi removido o conteúdo. Ah, não, vamos ver se. Vou dar uma pausa aqui para ver se o conteúdo é gráfico, né? Se for, eu reproduzo. Se não for, não tem problema. Eu acabei de ver aqui, não tem nem problema nenhum de reproduzir. Pode ver, israelenses atacaram aqui a região de Damasco, né? Então, só deu para ouvir a explosão, né? Aqui tá a fumaça. Se vocês quiserem ler mais alguma coisa aqui, tem no X, né? Então você pode acessar o X e perguntar lá. Aqui a informação do X que eu tinha falado sobre o voo iraniano é Israel Wars, né? Room. Quem tem informação sobre Israel, né? A gente vê que teve um voo partindo do Irã, né? Da Força Armada Iraniana, que iria dar suprimentos ao pessoal aqui na Síria, né? Para prevenir de acabar vindo aqui para o Líbano e fortalecer o Hezbollah, ou os próprios dissidentes aqui na região da fronteira com Israel. Israel resolveu bombardear Damasco, né? Não só Damasco, como a capital lá, né? Outro lugar, Alepo. Antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui uma cena
no X, né? Deixa eu passar aqui, ver se eu encontro. Em Paris, tem uma manifestação a favor dos ataques da Palestina, em pró-Palestina ali. E referente a isso, né, aos ataques serem extremamente violentos, né, lá em Paris, o governo de Paris decidiu bani-los totalmente e agir de acordo. Então você pode ver, eles expulsaram todos os manifestantes pró-Hamas que estavam se manifestando em Paris, na praça principal lá de Paris, né? França acabou de banir, né, protestos pró-palestinos, né? Os Estados Unidos, aqui o cara perguntou, né? Aqui nos Estados Unidos nós deveríamos considerar a mesma coisa, né? Porque realmente não tem como apoiar nesse caso o Hamas, né, pelo que ele fez. A gente tem que separar o Estado palestino, né, os palestinos da Cisjordânia, sobre os membros do Hamas ali também, né. Também tem os palestinos que são reféns do Hamas dentro de Gaza. E mais uma atitude antissemita acontecendo pelo mundo, em Sydney, tacando fogo esse manifestante aqui na bandeira israelense, e de acordo com ações pró-Hamas, né, terroristas, em Sydney, na Austrália. Você pode ver que ele tá com a bandeira aqui na israelense e tinha tacado fogo nela. Ele tá sendo preso. Isso no caso um pouco menos extremista, no caso, né? A gente vê que centenas de pessoas na Jordânia em apoio e solidariedade às pessoas, né, em Gaza, né, estão sofrendo aos bombardeiros, né, que são inocentes. Voltando aqui para as notícias, né, a gente vê que Blinken fala que não aceitaremos o assassinato de crianças e civis em Israel pelo Hamas. Blinken, lembrando que ele é um judeu, então ele tem um peso um pouco maior, né? Mais 3 mortos estão confirmados no bombardeiro israelense, né, enquanto uma casa e um carro estacionado no campo de Eilat. A mídia síria diz que bombardeiros israelenses têm como alvo o aeroporto de Damasco e Alepo e informa preliminares sobre o bombardeiro das pistas de pouso, né? E os 2 aeroportos estão fora de serviço. O bombardeiro atingiu em cheio e as pistas, tanto a principal quanto a secundária, foram destruídas totalmente, né? Então, não tem como operar nesse momento. Eles terão que reconstruir do zero ali, né? E que diz que pelo menos 25 americanos foram mortos no massacre do Hamas. Mais bombardeiros israelenses no campo de Nuseirat tiveram como alvo lojas comerciais nas estradas principais e um carro parado que passava por lá que foi danificado, né? Não sei como o carro estava parado aqui antes, né? Foi falado, passava por lá, foi danificado. Mortos e feridos foram encontrados na região, né? Encaminhamento de suprimentos humanitários da força da Jordânia para o povo da Palestina na faixa de Gaza, né? Que deve passar pela zona terrestre de Rafah, né? Mas só que a gente sabe que diz que foi bombardeada, né? Segundo os egípcios, né? Não tem como passar, né? Pelo menos é o que eles falam, né? Tem como eles abrirem a fronteira porque está bombardeada a região. O ministro das Relações Exteriores do Irã visita o Iraque, a Síria e o Líbano como parte de viagem regional. A gente vê que o principal motivo daquele ataque foi exatamente isso, né? A visita
desse ministro exteriores do Irã, né, a esses países, né? Ele estava chegando ao aeroporto de Alepo, então eles bombardearam o aeroporto de Alepo, depois bombardearam o aeroporto de Damasco, né? Depois que bombardearam os dois, o voo do ministro retornou para o Irã, né? Era o que eu tinha falado na notícia anterior, né? E mostrado aqui as imagens. Ele acabou retornando para casa dele, né? Para o Irã. Cruz Vermelha Internacional. A situação em Gaza é catastrófica, então a gente vê que a situação lá já está crítica, né? E todos os serviços estão à beira do colapso. O número de vítimas em ataques aéreos em Nuseirat aumenta para menos que 20, né? Então 20 pessoas morreram naquele bombardeio em Nuseirat, no centro comercial da cidade. Atingiu bem o centro comercial da cidade. Exército israelense convoca morador de Beit e Lahia, né, ao norte de Gaza, para evacuar suas casas antes de realizar ataque aéreo. Então, a gente vê que o que o Israel continua fazendo, ele avisa as pessoas, né, ele continua ligando, notificando as pessoas. Por algum motivo, as pessoas não querem sair de suas casas, né, provavelmente não quer perder seus bens, suas coisas ali, ou não são deixadas pelo próprio Hamas, né? Provavelmente também, né? Então, pode ser uma das razões ali do que acontecer. E elas acabam sendo bombardeadas de qualquer maneira. Atualmente, bombardeiros em Gaza, ataques na áreas portuárias e ataques contínuos de área de inteligência duram por 10 horas. Quase não passa um minuto sem uma nova invasão no mesmo local, né? Gaza. Então a gente vê que a cada minuto tem um bombardeiro acontecendo. A Índia condena o ataque terrorista e reitera o apoio estabelecido ao Estado palestino independente. A gente vê que a Índia, que não reconhecia o Hamas como terrorista, né, acabou de reconhecer, né, falar que o ataque dele foi terrorista. Mas, né, ele separa os dois bem claro, né? O Estado palestino independente é uma coisa e o Hamas aqui é outra, né? O Hamas é terrorista, né? Um projétil caiu em Askelon, né? Nos assentamentos da costa de Askelon e causou algum dano, né? Foi onde caiu aqui para a próxima região. Uma região bem desabitada, né? Foi algum parque aqui na região de Askelon que foi atingido. Vizinhança do bairro de Al-Zabra em Gaza. Vamos ver esse bombardeiro aqui. Mais bombardeiro, né? Segue forte o bombardeiro israelense lá. Violentos ataques aéreos israelenses em áreas residenciais a oeste da cidade de Gaza. Duas pessoas acabaram feridas depois da cidade de Beit, né, a oeste de Jerusalém, ataque a míssil. Então a gente vê que esse ataque a míssil aqui, ó, que caiu na zona industrial, feriu duas pessoas, né? Então não matou. Provavelmente destroços atingiram essas pessoas. Eles acabaram vindo para o hospital e foi relatado que duas pessoas acabaram feridas. O Conselho Regional de Hof Askelon afirma que um míssil antitanque guiado foi lançado da faixa de Gaza, atingindo uma casa vazia em Neit Hazat. Então a gente vê que um míssil teleguiado bem daqui dessa porta aqui foi lançado em direção à cidade de Hof Askelon. Então provavelmente é bem aqui, né? O projeto que atingiu aqui foi um míssil guiado, mas como que foi uma área vazia ali, não causou dano e nem vítima, felizmente, né? O Ministério da Defesa da Síria diz que aproximadamente às 13 horas e 50 minutos dessa tarde,
O inimigo israelense realizou simultaneamente uma agressão aérea com rajadas de míssil, tendo como alvo o aeroporto internacional de Alepo e Damasco, o que causou danos às pistas de pouso dos aeroportos. Tá? Então a gente vê que ambos pistas de pouso aqui de Alepo e Damasco estão destruídas, né? Das relações exteriores do Irã diz, né, que a guerra na Israel contra Gaza tem como alvo todos os palestinos, não só o Hamas, né? Daqui a gente sabe que é bem uma fake news, né, do iraniano, porque a gente sabe que o governo iraniano defende a destruição abertamente do Estado de Israel. Então a gente sabe que é uma propagação clara de fake news da parte do iraniano. 8 mortos devido a bombardeios israelenses que atingiram uma casa na cidade no campo de Jabalia, né? Jabalia. A gente vê que aconteceu aqui nessa região. Uma região densamente povoada, morreram 8 pessoas ali. O ataque aéreo israelense a oeste de Alam atingiu aqui perto de uma mesquita. Jihad Islâmica condenamos as declarações odiosas feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. Blinken, Washington defenderá Israel. 2 mortos e outros 2 ficaram feridos com o resultado do bombardeio aéreo da escola de Ahmed al-Shuqari, no norte da faixa de Gaza. Então a gente vê que 2 pessoas ficaram feridas ali. Não falaram crianças, né? Então, provavelmente professores, algum membro do Hamas, alguma coisa do tipo. Já que não teve mais informação, a gente não sabe, né? O chefe do Estado-Maior do Exército Israelense, Erzin Hazi, né, fala que ataques abomináveis foram decididos por Yalin, sei lá o que é o nome desse cara, que é complicado também, governante da faixa de Gaza. Portanto, ele e todo o sistema sob ele e seus homens são mortos, né? Iremos atacá-los, iremos desmantelar o seu sistema. A gente vê que eles querem matar essas pessoas ligadas e todos relacionados a essa pessoa, provavelmente a família do cara também, né? O chefe do Estado-Maior israelense continua dizendo: o exército não teve sucesso em sua última missão no sábado e o assunto será investigado. Eles estão falando sobre a invasão que aconteceu, né? Provavelmente, na minha opinião aqui, eu falando sobre todo o achismo. A gente sabe que na guerra do Yom Kippur, Israel deliberadamente decidiu que 70% do seu esforço militar podia tirar folga, né? Pode ser que aconteceu a mesma coisa, né? Então, pode ser um problema militar mesmo, né? Que no feriado mais sagrado dos judeus, eles tirem folga. Talvez isso daí de tirar folga nesse feriado não deverá mais acontecer, né? Porque já é a segunda vez que acontece no mesmo dia. O chefe do Estado-Maior continua dizendo: lançaremos um ataque massivo e mataremos os militantes de Gaza e seu comandante. E eles estão fazendo exatamente isso. A gente vê que eles estão arrebentando Gaza de tanto bombardeiro subsequente que eles estão lançando, né? É mais de 200 por dia. O exército israelense é responsável pela segurança do país e dos cidadãos. E na manhã de sábado não estivemos à altura disso. Aprendemos, investigaremos, mas agora não é a hora, né? Então a gente vê que eles não querem saber disso daí, não. Isso agora, né? Mas agora é hora de guerra, segundo ele. A gente vê que a morte de Yosef Abu Marzok, né, o irmão do membro plurial político do Hamas, Abu Marzok, né, e o membro da sua família, devido ao bombardeio israelense. Então, realmente, Israel está matando membros do Hamas e suas famílias inteiras, né? Matou membros de suas famílias. Eles estão indo atrás das cabeças de membros. Vão matar todos os membros da família deles, né? A minha pergunta: se
Israel tá bombardeando, a quantidade de bombardeiro que Israel tá fazendo. Será que Israel já não bombardeou as pessoas que foram sequestradas? É uma pergunta, né? Que se eles estão sendo usados de escudo humano, eles já bombardearam uma hora dessa, né? A questão é quanto. O Pentágono, né? O secretário Austin afirmou numa chamada com o seu homólogo israelita o seu compromisso em invadir atores que possam tentar escalar o conflito. Vê que eclode confronto entre jovens e forças israelenses na cidade de Auran, ao norte de Jerusalém. Eu tenho uma imagem aqui exatamente disso. Deixa eu pausar aqui contra ela e já volto. Encontrei aqui, trazendo a imagem, a gente vê judeus ortodoxos, né? Imagens aqui, bandeira da Palestina, eles revoltados pelos assassinatos em massa de judeus, né? Tentando invadir ali a parte do território palestino. Com a bandeira da Palestina, eles confrontaram aqui os policiais, aqui, a gente vê aqui. Provavelmente é uma manifestação, né? Jogaram o carro de lixo. Pelo menos eles não estão disparando tiro, né, contra os policiais, essas coisas assim. Né? Então, uma manifestação israelense aqui, um pouco mais nervosa, né? Mas é uma manifestação da vizinhança em Jerusalém. Vou pausar aqui, bora voltar para as notícias aqui, a notícia que aqui em Jerusalém. Eles estavam tentando adentrar para a região ocupada pelos muçulmanos, né? Ataques contínuos lançados por aviões de guerra israelenses na região de Gaza. A gente vê que todo momento eu falo sobre mais ataques, né? Então, olha a quantidade de bombardeiro que a gente vê aqui nessa imagem. A gente vê 9 figuras de bombardeiro, né? E tem ataque do Hamas aqui saindo. Esse vermelhinho aqui e morte confirmada. Lançamentos de mísseis ao norte de Israel. Então a gente vê que tem míssil Patriot, né, que é o Iron Dome, sendo lançado. Isso só significa que houve ataques aqui, né? A gente vai ver aqui que teve um ataque do Hezbollah, né? Mas é uma quantidade bem baixa que está acontecendo. Quantidade bem baixa do que eles poderiam estar lançando, né? Vê que Israel aqui ele reforçou uma quantidade absurda de pessoas, né? Eu acho que tem uns 100 mil reservistas só nessa região, né? Eles estão muito preocupados por a invasão tanto da Síria como do Líbano aqui pelo Hezbollah, né? Então a gente vê que eles estão muito, muito preocupados mesmo sobre essa guerra. A gente vê que brigadas do Abdallah anuncia bombardeiro a cidade de Ashon, rotes de foguetes e sirene. A gente tem imagens que eles fizeram sobre o lançamento do foguete, vou trazer elas aqui para vocês também. Aqui está a imagem dos membros aqui do Hamas, né? Você vê, ele faz todo um preparamento de midiático ali deles próprios, né? Então, ele tem toda uma estrutura deles ali, né? Vamos voltar para notícias. Já falou da notícia, a gente vê que o Ministério de Transporte da Autoridade Assad, né, da Síria, anuncia transferências de voos, entradas e saídas para outros aeroportos de Alepo, né? Para Latakia, né? Que é bem ao norte aqui, né? Se eu não me engano, é bem para cá. Essa região aqui é controlada pelos Turcomenistão aqui, né? Kurdistão aqui. Grupo étnico. Estados Unidos, né? Não virão qualquer concentração de forças do Hezbollah, né? Na fronteira entre o Líbano e Israel, diz o secretário de Defesa na conferência de imprensa da OTAN.
presidente e autoridade palestina. Vale lembrar que o presidente da autoridade palestina ele é refugiado, né? Ele não acabou sendo eleito pela Gaza. Gaza não tem mais eleição desde 2007, desde 2006 ali, se não me engano. Ele acabou fugindo aqui para a Jordânia, né? Ele nem tá na Cisjordânia aqui para anunciar que rejeita total violência, né? E aderindo à legitimidade internacional, à resistência popular pacífica e ação política como caminho para ação aos nossos objetivos nacionais, né? Então a gente vê que ele quer um meio de paz, né? Sobre eles próprios ali, né? Do pessoal da Cisjordânia. Só que Cisjordânia é um caso, né? A gente vê que não tem aqui muito caso de bombardeiros aqui. A gente vê que teve alguns tiroteios aqui, 2 aqui, e 2 casos de internação. Não teve mortos, né? A Gaza é outro, né? Outro caso completamente diferente. Gaza e a Cisjordânia. Tem anúncio aqui da Jihad Islâmica da Palestina, né? Spokes Abu Hamza. Sinistas não sabem o que preparamos para eles. O que você viu no envelope de Gaza, você verá em outros lugares. Afirmando que se eles invadirem, eles morrerão ali, né? Será a mesma, né? Será? Em um momento, esse cerco aqui a Gaza, né? Pela falta de comida, água, também vai afetar eles, né? Vai afetar o pessoal do Estado Islâmico 2.0 aqui, né? O exército israelense anuncia que lançou cerca de 6.000 bombas em Gaza, né? A gente vê que tem aqui uma quantidade de provavelmente no máximo 40 anúncios aqui, né? 40 anúncios de bombas, mas no total já foram lançados 6.000 bombas. Uma grande salva de mísseis de Gaza são lançados. A gente vê que eles acabaram de lançar uma grande quantidade de mísseis em direção ao território israelense. E, pelo que deu para ver, a maioria, quase todos foram interceptados. O exército israelense dá sequência de relatos de atividades ao norte do país, né? A defesa lançou a atividade aérea deles ali, né? A defesa aérea lançou um interceptador após uma detecção no céu israelense, né? Os alertas foram ativados após a interceptação e neste momento foi verificado se foi uma verdadeira detecção ou não, né? Então pode ser um falso confirmado, né? Um falso positivo. Mas aqui mais na frente a gente já vê aqui um relato de bombardeiros, né? Então, confrontos entre os israelenses na faixa de Gaza no assentamento de Kibbutz, né? Que teve aqui tiroteio aqui entre o membro de Kibbutz e alguns caras que invadiram aqui, ó. Então, tipo, os israelenses estavam aqui na zona de Kibbutz. Algum combatente jihadista islâmica que atravessou a fronteira para enfrentar eles, né? E aqui a gente já vai ver mais pra frente que teve alguma baixa de algum lado, né? Sirenes de foguetes são soadas em Metula, né? Na fronteira norte, enquanto as sirenes continuam a soar ao sul também, né? Então a gente vê que ao norte aqui começou a soar que iria cair bombardeiro, provavelmente é do grupo Hezbollah. A gente vê que aí uma região vazia aqui, né? Pelo jeito, eles erraram o alvo. Ou fizeram só de aviso, né? Talvez pode ser também de aviso, a gente não sabe. O Ministério de Relações Exteriores da China afirma, né? A questão da Palestina é o cerne do problema do Oriente Médio. E o cerne da questão é o fracasso em alcançar justiça para os palestinos. Será mesmo que é só isso? A gente sabe que não era bem isso, né? Começando o conflito da Palestina ali, né? Para começar, na guerra que aconteceu do Yom Kippur aqui antes, o Egito queria esse território de Gaza e ficou até sob o controle deles, né? Do Egito. Assim como
a Jordânia dominou a Cisjordânia por um tempo. Então, não foi bem isso. Eles queriam todo o território de Israel para eles, né? Para cada um dos países árabes queria uma parte ali do território de Israel. Eles não queriam a existência de Israel nem da Palestina em si. Eles queriam os territórios para eles. Depois que eles viram que Israel não ia cair fácil, né? Eles tiveram que recuar, né? O presidente palestino pede um apelo um cessar-fogo imediato de agressão abrangente contra Gaza. A agência de segurança israelense está verificando a possibilidade de o Hamas ter hackeado a conta do Facebook do organizador do festival que foi atacado no sábado pelo grupo. O organizador teve sua conta no Facebook hackeada algumas semanas antes do festival. Então, o Hamas sabia que iria ter um grupo jovem ali reunido e eles atacaram realmente sabendo disso, pelo jeito, né? Então, pode ser que isso realmente aconteceu, né, rapaziada? Se for isso confirmado, mas uma coisa que condiz e confirma sobre ele ser um grupo terrorista, né? Eles atacaram realmente sabendo sobre esse festival. Foguetes disparados do Líbano caem sobre o assentamento de Metula. Então a gente vê que o Hezbollah realmente atacou, né, alguns foguetes nessa cidade de Metula, né, na cidade que faz fronteira aqui. 2 mortos e feridos são confirmados aqui quando um avião bombardeou uma casa da família Alice na área de Ma'at, ao sul de Khan Yunis, né? Ver que teve mais mortos na região de Gaza, né? Um atirador palestino foi morto em um confronto com o exército na área de Kizuk. Então a gente vê que é aquele caso aqui que o cara invadiu, pelo jeito, ou ele já estava aqui antes, né? Ele resolveu sair para atirar contra o cara, ou ele atravessou a fronteira e resolveu enfrentar o israelense e acabou morrendo, né? O exército israelense cita outros 25 soldados mortos durante o combate com militantes palestinos deste sábado, principalmente na fronteira da faixa de Gaza. O nome eleva o número de soldados para 247. Então, eles confirmaram mais números de mortos de israelenses que estavam no momento que defendendo a faixa de Gaza, perderam o controle dela e acabaram sendo mortos, né? Ataque aéreo israelense a Khan Yunis, aqui ao sul de Gaza. Bombardeiro aqui. Brigadas de Al-Qassam, atacamos todas as 15 bases das divisões israelenses de Gaza, né, durante a operação contra Israel. A gente vê que estão mirando também, né, esses ataques aqui. A parte principal da operação do Hamas, né? Porta-voz da Brigada de Qassam, né? Abu Abaida, né, apela a todas as forças vivas das nações para se mobilizarem e entrarem na batalha da tempestade de Al-Aqaba, né? Então a gente vê que é um extremista, né? Então, pelo que ele fala aqui, né, mobilizar para a guerra, então provavelmente é um membro do Hamas, né, um membro da Jihad Islâmica fazendo isso daí. A gente vê que é o porta-voz da brigada, então um membro islâmico chamando todos para a guerra, né? A Grã-Bretanha enviará navios de guerra real ali, aviões e espiões para Israel, né? A gente vê que Londres aqui, né, Inglaterra não vai ficar parado também. Ataques aéreos em Tal el-Hamba, em Rafah, né? Então a gente vê que teve mais bombardeios aqui em Rafah, perto da fronteira, né? Perto da região da fronteira aqui. Estados Unidos e Qatar concordam em pedir que Irã utilize fundo humanitário dos Estados Unidos de 6 bilhões enquanto a autoridade investiga ataque Hamas em Israel, né?
Então, aqueles 6 bilhões que iriam para ajudar a economia iraniana, que está quase totalmente destruída como a venezuelana, foram totalmente bloqueados ali, né, de novo, mais uma vez. O primeiro-ministro do governo interino libanês ali, né, apresentaremos o protesto contra Israel ao Conselho de Segurança. A gente sabe que é muito, muito difícil qualquer coisa ser aprovado contra ali Israel, né, Conselho de Segurança. É mais uma perda de tempo, honestamente, né. Ali é China, Rússia, tem o Brasil agora que está na cadeira de segurança, na cadeira da presidência do Conselho de Segurança. Tem França, Inglaterra e Estados Unidos. Tem França, Inglaterra e Estados Unidos que estão apoiando basicamente integralmente Israel. A gente tem China ali que está mais ou menos fazendo um contrapoio, né, a Israel, falando que Israel tem direito de atacar, mas tem que respeitar o Estado palestino. E tem a Rússia, que pode ser que tenha ajudado através do Irã para fazer esses ataques. Nada foi confirmado, nada foi negado também. Que também vai negar, né? Vai falar que não vai autorizar nada. Então é uma perda de tempo, honestamente, né? Qualquer coisa ali no Conselho de Segurança. Pequim, vou me reunir com os líderes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, Egito e do Catar. Vou ser bem honesto aqui, né? Voltando aqui atrás dos Conselhos de Segurança. A única maneira de realmente fazer Israel parar é se os Estados Unidos parar de apoiar eles, né? Se os Estados Unidos parou de apoiar os ataques israelenses, aí Israel vai ter que parar, né? Será obrigado a parar. Enquanto não houver esse apoio, é impossível ou quase insustentável, a menos que exista uma revolta própria interna ali de Israel, né? Os cidadãos ali israelenses resolvam parar, né? Relatório inicial. Tiros foram disparados contra uma delegacia policial na Cidade Velha, né, em Jerusalém. Aparentemente 2 ficaram feridos daqui, da região. Mais mísseis são disparados em Beersheba, né? Um relato direto de Sergev Shalom. Então, caiu mísseis nessa região ao sul de Israel aqui, né? Perto do deserto de Chalutza. Vê aqui. O policial diz que um policial ficou gravemente ferido e o outro levemente ferido com um ataque perto da Cidade Velha, né? Atirado pelo esse atirador, né? Vê que a arma do cara é bem rústica aqui, né? Parece um fuzil Uzi, né? Que ele estava utilizando. Tem notícia do atirador, né? Que aconteceu com esse cara do atirador. Mais foguetes caem na cidade de Beersheba aqui, né? Vê que caiu aqui na cidade de Salana e outro em Beersheba. Um caiu no vazio e o outro caiu bem no centro populoso aqui, né, da cidade. Tem que ver o que aconteceu aqui, né? Se alguém caiu ferido. O secretário de Defesa dos Estados Unidos está fazendo tudo que podemos para libertar os reféns americanos, né? Possibilidade bem complicada de conseguir libertar eles ou não. Bem difícil disso acontecer. Os Estados Unidos estão de ombro a ombro com Israel e seu povo. Bombardeiro, né, de uma casa de uma família infantil na rua de Al-Badawiyah, em Beit Lahia, né? Com feridos e relatos de mortos aqui em Gaza. O que mais o porta-voz do exército israelense, Haggai ali, né, o Hamas. O Hamas já perdeu o controle sobre grande parte da faixa de Gaza e continuaremos a destruir sua capacidade do Hamas em Gaza. Mais 10 mortes são confirmados. A gente vê que eles focaram muito na região norte, que é a quantidade de bombardeio que teve nessa região norte. Mais 10 mortos até agora, quando os aviões de guerra atacaram a casa da família Halawa, né, na rua do Al-Rojah, né, no meio do campo de Jabalia, ao norte da faixa de Gaza.
Wall Street Journal, sobre o Pentágono, né? Fala sobre o Pentágono. O esquadrão de aeronave A-10, da base da FRA, né, dos Emirados, para apoiar Israel e impedir quaisquer ataques, né? A gente vê que o grupo aqui do Emirados Árabes aqui também vai apoiar, aparentemente, né, a brigada aqui dos Estados Unidos que estava aqui na região, Emirados Árabes, né, vai sair para apoiar Israel, né, com as aeronaves. E a última notícia que a gente tem aqui, né, os ataques aéreos israelenses, que a Rússia fala, né, a Síria, são uma violação flagrante da sua soberania, dos padrões básicos dos direitos internacionais. A gente vê que a Rússia, né, só se fala quando é para defender os seus interesses ali, no caso. A gente teve mais notícias aqui, eu atualizei a página, teve mais algumas 4 notícias, eu vou ler aqui rapidamente, aqui para traduzir. Uma fonte diplomata diz que o Hezbollah disse aos mediadores ocidentais que não darão qualquer garantia em relação à fronteira sul do Líbano enquanto a guerra de Gaza continuar. Então pode ser ou pode não ser que eles vão começar a guerra ali ao norte. A gente sabe que da última vez que entrou em guerra ali no Líbano, o Líbano sofreu muito, né? Eles apanharam muito feio nessa região, mas eles que sabem se quer entrar em guerra ou não. A gente viu que teve notícia que vazou aqui, que teve um engarrafamento de 20 quilômetros mais ou menos na região para fugir dali do sul, né? Todo mundo queria ir embora, porque saber que pode estourar uma guerra ou não, né? Frente Popular para a Palestina assume a responsabilidade pela execução dos ataques a tiros em Jerusalém esta noite. O grupo nomeia Khaled Mohammed Motazed como autor do tiroteio. A gente vê que o grupo palestino também na Cisjordânia começou a se radicalizar, mas a gente sabe que aqueles não têm muito armamento, né? Então ele não pode forçar muito e Israel consegue entrar aqui facilmente nessa região com policiais, né? Os Estados Unidos estão trabalhando com Israel para fornecer bombas Jedam junto com bombas e munições de pequeno diâmetro, de acordo com o alto escalão de defesa dos Estados Unidos. Então a gente está vendo que está vindo armamento pesado, né? Bomba de alta precisão de Jedam, assim como bombas de pequeno calibre, né? Bala, munições, essas coisas. Um ataque aéreo na cidade de Rafah, mais ao sul, mais outro ataque ali, né? Próximo à fronteira Egito, que é uma cidade muito próxima aqui também, né? Muito colada à fronteira, né? Então nem tem como quando você bombardeia aqui no de ver do outro lado da fronteira, né? O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia vê que a prevenção de Israel à entrada de ajuda a Gaza é uma violação de direitos humanitários internacional, né? Se eu fosse Israel, eu falo assim, pede para Egito fornecer essa entrada. Eu faria, né? O Egito também sim é capaz de fornecer e o Egito não está em guerra com Hamas aqui, né? Porque o Egito não abre a fronteira? É uma pergunta, né? É uma pergunta aí. Publicado, né? Um soldado do exército israelense morre ontem durante um ataque de fogo ATGM do Hezbollah. Então, o Hezbollah conseguiu fazer uma baixa no exército israelense, né? Então, provavelmente, hoje a gente vai ter bombardeios aqui contra o Hezbollah, provavelmente. A ministra de Relações Exteriores da França diz que virá a Israel no próximo domingo. Mais aqui, né, sobre o tiroteio disparado contra a força do exército israelense a oeste de Ramallah, aqui na cidade antiga, né? Uma recruta levemente ferido e o perpetrador foi neutralizado. Então, em outras palavras, o atirador que apareceu aqui foi morto, né? A Sisi, os palestinos em Gaza devem permanecer firmes e permanecer em suas terras, diz o Sisi aqui, né? Provavelmente é um movimento islâmico da região do Egito, né? A gente sabe que nessa região norte aqui do Egito
tem terroristas, né? Tem muito terrorista. Teve até aquele caso que bombardearam, derrubaram o avião, né? Que foi nessa região do Egito que aconteceu. Então é uma região bem preocupante. Talvez seja uma das razões que o próprio Egito tenha medo de abrir a fronteira aqui, né? Líderes da Brigada do Mártir de Al-Abaq, né, em Gaza, né, pelo SAMI, foi morto em ataque aéreo. Então a gente vê que, de fato, Israel está matando, focando em matar, né? Focando em matar os dissidentes do Hamas e da Jihad Islâmica. Mas, infelizmente, né, acontece baixas civis, né? Pela segunda vez essa noite, tiroteios teve no assentamento de Jericó. Vê que teve mais tiroteios aqui, né? A gente já vê que teve 1, 2, 3, 4 tiroteios. O Ministério da Saúde de Gaza prevê que tem 1.500 cidadãos mortos, 6.612 ficaram feridos desde o início do bombardeio de Israel a Gaza. E a última notícia, 19 minutos de ataque. Ataques a tiros na cidade do Dolev, na Cisjordânia, tem um soldado levemente ferido e o agressor, mais outro agressor, neutralizado. Então, toda vez que acontece algum aqui, né, a gente vê que o agressor é neutralizado rapidamente. Basicamente, isso foram todas as notícias nesse momento, né? Eu vou colocar algumas notícias aqui referente aos jornais estrangeiros, né, e os jornais brasileiros, né? A gente vai ver uma diferença clara entre quem apoia quem aqui. Eu vou ver aqui a notícia da CNN, como você vê, né? A CNN fala aqui, né, que o Hamas está sendo bombardeado, né, esmagado, né? Prometeu esmagar ali e paralisar Gaza. A gente vê que eles estão fazendo exatamente isso, né? Cruz Vermelha aqui alerta que Gaza está ficando sem combustível na região e água e tudo mais. A gente vê que o meio de comunicação de Gaza, meios de comunicação ocidentais, não tem nenhuma semelhança com o que veio do lado de fora da minha janela, né? A gente vê que o número de mortos aqui em Gaza está subindo cada vez mais, mas a gente vê que está propagando aqui, né, informações relevantes, né, o número de mortos, pessoas que morreram, e tudo isso, né, e aqui eles já falam que Hamas é terrorista, né, o Estado do Hamas revela intenções por trás do ataque a Israel na TV russa. Então a gente vê que eles estão buscando informações relevantes, né? Para usar aqui informações relevantes, igual eu falei, que pode confirmar que a Rússia está relacionada ao Irã, está relacionado ao Hamas ali, né, em conjunto, os ataques, né? Então, são notícias realmente relevantes, né? Vai chegar no portal de notícia brasileira, né? A gente vê aqui a CNN também falando sobre como que eles encontraram os cidadãos queimados, né, massacrados em kibbutz, né? Kibbutz são pequenos assentos comunitários em que pessoas vivem ajudando um ao outro. É como se fosse um grande ajudo, como se fosse óculos indígenas, por assim dizer, né? O grupo de pessoas reúne ali para se viver e eles ajudam umas às outras. É bem semelhante ao comunismo, né? Uma ideia bem semelhante ao comunismo. Porque que muitas delas ali foram massacradas totalmente. Isso daqui e foram confirmadas, né? E aqui tá o caso, o membro do exército, ele falando, né? As pessoas tiveram sua cabeça cortada e ele levou junto da fonte o nome da CNN, né? Que vê claramente isso, né? E ele levou o membro do repórter para verem o que aconteceu, né? Na região. Tem mais notícias aqui, né? Por exemplo, entre 30 e 40 feridos dos ataques aéreos são crianças, né? É o que realmente acontece no caso do Hamas, né? O Hamas, eles se escondem,
utiliza meios ali obscuros para se esconder atrás de civis, né? A gente vê que eles já prenderam realmente 150 civis ali israelenses para utilizar de escudo humano, né? Então a gente vê que realmente, de fato, eles utilizam as pessoas de escudo humano, né? A gente não sabe, a gente sabe que o Israel notifica as pessoas para sair, né? Retornando aqui, né? A gente vê que a brasileira avisa, né? Que os israelenses avisam que vão bombardear a casa da pessoa, né? Então deve ter uma falta de comunicação ali, né? Eles avisam em árabe, em aramaico e em inglês ali, né? Em 3 línguas. Então, ou a pessoa não sai porque realmente não quer perder as coisas dela, essa coisa assim, né? Meio complicado isso, né? A pessoa não quer sair e acaba morrendo por causa deixou de sair de propósito, né? Ou a pessoa não tá saindo porque o Hamas não tá deixando mesmo. Se a pessoa sair, ele leva tiro, então ela tem que ficar ali, senão ela vai morrer, né? A única coisa que pode ter que aconteça, né? E a quantidade de ataques que teve aqui, ó. Ataques de Hamas, ó, bem falhados, né? O míssil do Hamas atingiu até a região de Berta-Life, aqui, onde caiu numa mesquita. Assim como essas outras regiões aqui, né? Esses vermelhos que é reportado com um ataque de tiroteio, né? Então eles já mataram vários integrantes do Hamas aqui nessa região, né? O tiroteio que eles tiveram. E a gente vê que o ataque israelense está sendo bem concentrado aqui na cidade de Gaza, né? Bem nesse centro aqui. Olha a imagem, bem sinistra. BBC, a gente continua aqui, né? Gaza, a situação é precária, né? Israel admite falha de segurança, mas eles não vão procurar isso agora na investigação, né? Pode admitir, mas eles não estão investigando. Vê que tem muitas notícias aqui falando, né, sobre ex-soldados que lutou contra o Hamas, salvou crianças no kibbutz, né? São notícias relevantes a que aconteceu com o Hamas, né? Muitos que estavam ali, né, que era morto. Vê que fala sobre notícias realmente relevantes, né? Tá questionando sobre a autenticidade de alguma coisa ou não, né? A gente chega aqui na UOL, por exemplo, e a gente tem isso daqui, né? Questionando sobre o decapitamento de bebês, né? Ou não, crianças sendo sequestradas. Nesse caso aqui, esses daqui são casos da Síria, se eu não me engano. São imagens retiradas da Síria presa em gaiola, né? Você vê que eles falam que não estão confirmadas nem sequer a morte do bebê, né? Na notícia. Que é bem estranho, né? Porque logo em sequência, a Folha aqui fala: foram mostrados assassinatos de bebê pelo Hamas. O governo de Israel divulga fotografias de bebês que foram mortos pelo kibbutz durante o ataque de Hamas no dia 7. A Folha recebeu 3 delas e mostra o bebê degolados e com seu corpo calcificado. E ela aqui atrás, né, falava que não aconteceu, né? Depois, né, talvez por vergonha, tá na página inicial, eles removeram aqui, né, a notícia. É vergonhoso isso, né, cara? Pegar e falar que a notícia é falsa, né? Depois, no caso, de voltar atrás, porque nem sequer deu atrás de confirmar, né? Autenticar essas fontes, né? Talvez um pouco mais de paciência na hora de autenticar as fontes, perguntar ao governo israelense se é capaz de fornecer as informações, né? Não é feito mal feito, né? Feito nas coxas. E a gente vê que muitas dessas notícias espalharam, né, em redes nacionais, né? E aqui a gente vê que mas com distorções. Vê que é uma clara tentativa de falar que não foi bem assim, é falso. E depois teve que voltar atrás, né? E confirmar que é verdadeiro. Como que chama? É uma quebra de paradigma entre quando a pessoa
faz uma notícia falsa, como aqui na UOL, parte da notícia é falsa, depois tem que afirmar aqui que ela é verdadeira subsequente, né? A gente vê que aqui é ao berço do bebê, todo sanguentado essa região, né? Aqui tem mais notícias que é importante relatar, né? Brasileiros vão morrer de fome se não deixarem Gaza em poucos dias. Isso é verdade, isso é verdade. Vai acabar comida em Gaza e os brasileiros têm que sair de lá de alguma maneira, né? O governo brasileiro está conversando para abrir uma fronteira ali com o Egito para retirada de brasileiros, né? Torcemos, né, que isso aconteça e possa sair, né, os brasileiros que estão lá em Gaza. Por exemplo, uma criança brasileira. Meu nome é Valer, eu tô muito feliz porque eu tô nessa escola. Essa escola eu senti com muita segurança porque aqui a gente não pode morrer. Aqui o chão é limpo, tudo é limpo. A gente tem, cada um cada um tem uma casa sozinha aqui. Essa escola é muito melhor para mim do que ficar de casa. Muito obrigada, Safara, Brasil. A gente vê que, no caso, a situação ali tá bem crítica para o brasileiro, né? Eles tiveram que se escolher ali numa escola, né? E até o governo brasileiro já pediu para Israel não bombardear aquela escola em questão, né? Vamos torcer que nada aconteça ali, né? A gente vê que tem cestas básicas aqui reunidas. Não aconteça nada de ruim com eles, né? Mais notícia aqui em forma, eu não vou rodar aqui para não tomar strike, deixa eu pausar. Aparentemente está acabando a água em Gaza, e a gente já sabia, né? Que parte da água é fornecida tanto pelo Egito quanto pela Israel, e outra parte é de própria Gaza mesmo, furando poços artesianos, né? Mas só que pela quantidade de pessoas que moram lá, é impossível eles suprirem eles próprios, né? Eles não são autossuficientes, tanto de energia, comida e água. Eles precisam disso. Por isso que tá havendo uma pressão bem grande aí para ter um corredor verde, né? Um cessar-fogo. Eu acho, na minha opinião, assim, né? Pelo jeito que tá vindo tão forte, né? A ação de Israel, vai demorar uma semana para isso acontecer, né, galera? A gente vai ter que conversar principalmente com o Egito ali, né? Para desbloquear essa passagem. Fora isso, é bem complicado ser liberado ou não, né? Eu duvido muito. Basicamente, essas as notícias que tivemos, né, sobre o Hamas. É isso aí, galera. Até a próxima.